Se a sua saúde não anda lá essas coisas, você precisa conhecer o nosso programa de 28 dias, o Renova 28, onde a gente vai fazer uma restauração do seu corpo em 28 dias. Na primeira semana, vamos cuidar do seu intestino, melhorar a digestão, a absorção, nutrientes. Segunda semana, nós vamos fazer um detox hepático, ajustar todo o funcionamento do seu fígado, limpar a toxina, ajudar a ele, fazer com que ele trabalhe de uma forma que ele deveria funcionar. Na terceira semana, a gente vai cuidar do seu mental, das suas emoções, da sua ansiedade, do estresse, da forma que você lida com o estresse, melhorar o seu sono e ajustar tudo o que precisa aqui em cima. E por último, no finalzinho, a gente vai ajustar o funcionamento hormonal do seu corpo, melhora da função da tireoide, do pâncreas, ajuste da insulina, melhorar a libido e todos os seus hormônios sexuais. Você precisa conhecer o Renova 28. Então sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Fala Montese. A gente vai falar um pouquinho sobre dieta hoje. Estilo de dieta, estilo de alimentação, a relação que você precisa criar com a comida, né? A origem da palavra dieta, ela vem exatamente da rotina. E para que o alimento caia bem na sua rotina, para que ele incorpore bem com a sua rotina, ele precisa ser uma alimentação que cabe no seu dia, que te traga saciedade e que faça uma nutrição adequada. Então eu vejo muita gente, por exemplo, que tem dificuldade. Às vezes a gente orienta alguma dieta e a pessoa fala que teve dificuldade com os horários, teve dificuldade na preparação de certos alimentos. Então, a gente sabe que não tem dieta para todo mundo. A dieta é uma estratégia individualizada, né? Você precisa ficar bem, você precisa se identificar com a alimentação que foi proposta para você. Por que a gente está falando tanto de dieta? Porque é o nosso aquecimento aí para o Mente Magra, que começa em agosto, e a gente vai fazer com que esse mês seja o mês da transformação, o mês onde você vai mudar a sua relação com o alimento, a sua saciedade, você vai descobrir estratégias aí para lidar com a sua fome, com a sua nutrição, e você vai resolver a sua eterna luta com a balança, com os ponteirinhos ali, né? Hoje é tudo digital as balanças, então a gente não fala mais em ponteiro, fala em número, né? Vocês que adoram falar em número, a gente vai mudar essa relação com você. Problema de muitos aí, né, Luciano? Então, gente, o que eu vou falar de dieta para vocês? Hoje eu vou trazer aí as principais dietas. A gente sabe que tem diversas, né? Se você procurar aí tipos de dieta aí no Google, aí vai ter, sei lá, 200 tipos de dieta aí. Cada hora aparece uma dieta nova, cada hora aparece um nome da moda, né? Então a gente tem todos os tipos, mas eu vou tentar trazer para você e destrinchar os tipos de dieta que a gente trabalha no Mente Magra. O Mente Magra é um programa de 5 semanas, onde vamos mexer e trabalhar muito não só com a sua alimentação, como principalmente o seu comportamento. Afinal, eu não tenho dúvida que a gente emagrece primeiro na mente para depois a gente emagrecer no nosso corpo. Primeiro é o comportamento, primeiro é a relação, primeiro é o metabolismo e depois, consequentemente, a gente vai para o lado estético ou mesmo para a balança que vocês se preocupam muito. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui hoje sobre a low carb, a gente vai falar sobre o próprio carboidrato, uma dieta com maior percentual de carboidrato, né? Talvez uma high carb. Vamos falar de cetogênica. Vamos falar de uma dieta muito curiosa, que é a dieta dissociada, uma dieta que cada vez me traz mais interesse. E vamos falar sobre o jejum intermitente e vamos falar sobre o seu estilo de vida, a sua relação com a alimentação fora de dieta, né? Para não ficar uma questão só voltada à dieta. Então, quando a gente fala de dieta, você precisa entender os macronutrientes, né? Tudo que a gente come existem 3 macronutrientes: carboidrato, proteína e gordura. A gente já falou muito aqui lá no inicinho, talvez seja os nossos primeiros episódios aí do podcast, a gente trouxe muito conhecimento sobre esses 3 básicos nutrientes, né? Carboidrato, que é classicamente aquele nutriente voltado à energia. A proteína, que é o famoso tijolinho, né? Todo mundo conhece o tijolinho dos músculos, né? Todo mundo sabe que a proteína é importante na construção de massa muscular. E a gordura, que é uma fonte de energia bem mais calórica, bem mais energética, só que um pouco mais difícil de ser acessada. Então, essa é a grande diferença nos 3. E você também precisa entender sobre o que é taxa metabólica, né?
Afinal, por que a gente se alimenta? Nós nos alimentamos para ter energia, tá? Então, você não alimenta para ter o prazer, para ter a reunião de família, a reunião de trabalho, para comemorar. Não é. Isso aí são os motivos secundários da sua alimentação. Mas o motivo básico é fazer com que o seu corpo tenha energia para funcionar, energia para trabalhar. Um grande diferencial que eu trouxe para a minha vida, e é o que eu tento trazer para todas as alunas do Mente Magra, é que a alimentação ela precisa ser um pouco mais racional. Ou seja, vamos comer por um objetivo. Você vai comer para te dar energia e nutriente. Quando você encara a alimentação dessa forma e tira aquele lado emocional da comida, a chance de você fazer boas escolhas aumenta e muito. Por quê? Porque você tira aquela emoção. Hoje, quando eu pergunto para você sobre alimento, você vai direto, eu gosto disso, eu não gosto disso. Então, eu tento ensinar isso para os meus filhos, que têm 5, 7 aninhos, eu falo, filho, isso é importante, isso tem nutriente, isso te deixa forte, isso te deixa inteligente, isso vai te ajudar. E tem gente aí de 30, 40, 50, 60 anos que até hoje não aprendeu a pensar assim diante da comida. Então, tem gente que olha e fala, eu não gosto disso. Eu gosto disso. E qual que é o problema desse tipo de escolha? Porque se a gente for basear a nossa vida no que a gente gosta, a gente vai ficar em casa o dia inteiro fazendo nada, né? Então, o que a gente gosta? A gente gosta de assistir filme, ficar no sofá, não fazer nada, né? Ninguém gosta de trabalhar, ninguém gosta de treinar, ninguém gosta de comer o que precisa. Então, se a nossa vida fosse baseada em prazeres, todo mundo sabe onde a gente vai, né? A gente não precisa falar muito, mas as coisas vão caminhar para um lado ruim, tá? Por quê? Porque ninguém vive só de prazer. E a sua alimentação também não pode ser somente sobre isso aí. Bom dia, Carol. O que é composto o nosso Mente Magra? Antes que a gente entre nos tipos de dieta, a gente vai trabalhar durante 5 semanas passando por esses tipos de dieta. Todas as semanas teremos encontros semanais, né, comigo, onde eu vou orientar, vou tirar dúvida, vou estar aí à disposição. E todos os dias vocês terão aulas, né? Aulas sobre conhecimento, aulas sobre comportamento, aulas sobre orientação, relação, estratégia, né? Temos os nossos ciclos de dieta, de estratégia, então vocês vão aprender a calcular a caloria, a fazer restrição, a dividir os alimentos, fazer uma boa escolha no prato, em casa, no restaurante, em qualquer lugar que vocês forem, principalmente nos finais de semana também. E muito conhecimento para transformar essa cabecinha aí de vocês, para que vocês consigam resultado e realmente transformar a vida e parar de ficar brigando com a balança. Porque não adianta fazer dieta restritiva, perder peso rápido e depois reganhar tudo, tá? Então sai sanfona. Aqui a gente não tem pressa para emagrecer, aqui a gente transforma o comportamento. Por quê? Porque não adianta você emagrecer em 2 meses, sendo que a vida são anos, né? Então se você tem mais 40, 50, 60 anos pela frente aí, se Deus quiser, isso depender de você, não tem pressa, você não tem que perder peso em 2 meses para viver outros mais 30, 40, 50. É mais importante você perder peso mudando seu comportamento do que simplesmente mudando a balança. Então, vamos para a primeira dieta, que é a dieta que eu mais gosto. É uma dieta que, na minha opinião, todos deveriam viver ou praticar isso na maior parte do tempo, que é a famosa dieta low carb, né, que ficou em alta por muito tempo. Hoje eu tenho os meus prós e contras de todas as dietas, né? Eu acho que ninguém foi feito para um tipo de dieta. Todos nós temos dietas em momentos estratégicos da vida. Então tem um momento da sua vida que você está produzindo mais, você está treinando mais, você quer ganhar mais músculo, você quer construir mais massa muscular. Talvez não, você vai precisar aumentar o carboidrato. Mas por que eu falo que a low carb é um tipo de dieta que cabe para todo mundo? Por quê? Porque hoje a maioria de nós estamos inflamados. Então, quando a gente fala aí de hipertensão, diabetes, ovário policístico, endometriose, todas essas doenças, elas têm relação com o excesso de energia. Ontem, coincidentemente, eu atendi uma paciente, uma senhora magrinha, e ela falou assim, Bruno, eu vim aqui porque nem eu acreditei no diagnóstico que o médico me deu. Passei e ele falou que eu estava diabética. E eu tô aqui magrinha, tô ótima, tô bem, me sinto bem. E ele falou que eu tô diabético e eu vim aqui para ver o que está acontecendo. E aí passei os exames, olhei e vi uma glicada de 6,1. Falei, tem uma resistência à insulina aqui, mas como que uma pessoa magra mesmo, tá, gente?
tem uma resistência à insulina dessa forma. Aí a gente já vai direto para aquela pergunta que muda todo o prognóstico da consulta, né? Hoje, quando você vai tratar um paciente, a primeira coisa que você pergunta, que na verdade a pergunta mais importante de uma consulta é: me fala a sua alimentação. Então, quando a pessoa fala o que ela come, as escolhas delas, a rotina alimentar dela, dali para frente aí eu consigo guiar a minha alimentação, a minha consulta, porque eu sei com qual pessoa eu estou lidando. Então, vamos lá. Como é que uma pessoa magra tem uma glicada de 6,1? Vamos lá, o que você come de manhã? E ela era tabagista, e a gente sabe que tabagista não come, né, gente? Só fuma. Então, o que vai de manhã? Um pão e um café. Legal. O almoço, arroz, feijão, macarrão e às vezes uma carne, um legume, alguma coisa. À tarde eu já não como muito. Eu não tenho muita fome, eu deixo para a noite. E aí eu faço um lanche, né, gente? Aquela velha história que a gente adora ouvir, né? Escuta o tempo todo, é isso aí, as pessoas estão assim hoje. Então, e o que eu expliquei para ela? Eu falei: você come pouco, e realmente assim, a gente tinha um triglicérides baixo, um colesterol ok, mas por que uma glicada tão alta? Porque eu falei com ela assim: entenda uma coisa, você come pouco, mas 80% da sua alimentação é carboidrato. Então, se você come pão de manhã, só pão, se você come arroz, macarrão, se você come batata, se você janta outro pão, outro lanche, todas as suas escolhas alimentares foram carboidratos. Agora, a segunda pergunta que a gente faz depois disso: você me falou a sua rotina alimentar, agora me fala a sua rotina de vida. Eu trabalho, limpo a casa, faço alguma coisa, né? Isso dela, mas da maioria dos outros pacientes é o quê? Eu trabalho em home office, eu trabalho sentado, eu faço alguma coisa, trabalho online. Hoje o nosso gasto energético é baixo. Então, por que low carb? Low carb é uma associação de uma dieta onde a gente abaixa o carboidrato. Então, geralmente a low carb ela vai envolver menos de 40% ou até 40% da sua alimentação em carboidrato, tá? Por que serve para a maior parte das pessoas? Exatamente por isso. Não adianta você dar uma alimentação com muito carboidrato para uma pessoa que gasta pouca energia, que não treina, que não faz exercício, né? Essas pessoas não precisam de carboidrato. Aí, outro detalhe interessante dessa paciente foi que ela falou assim: Bruno, e falou também, eu fui medir minha pressão, eu estou hipertensa. Então, assim, como que uma pessoa magra tem hipertensão, tem diabetes, está toda desorientada, né? Está toda bagunçada. Simples escolhas alimentares erradas. Então, se você ajustar a alimentação da pessoa, você melhora. Da mesma forma que se você deixar uma alimentação ruim, essa pessoa adoece. Então, a sua saúde ou a sua doença, ela vai depender do que você escolhe para pôr na boca. Por isso que é importante você entender. E quando eu expliquei para essa paciente, ela falou: realmente, eu como muito carboidrato, eu preciso melhorar. O que eu vou comer agora, doutor? Então, aí que eu te ensino que você vai fazer melhores escolhas. Então, a low carb cabe para todo mundo exatamente porque a característica dela é ser um percentual menor de carboidrato, e o principal da low carb são os bons carboidratos. Então, na low carb, a gente não vai escolher pão, tapioca, macarrão, batata. A low carb clássica, ela não entra esses tipos de carboidratos mais energéticos, né? Que são geralmente os amidos. Por quê? Porque eles possuem muita energia. Então, quando você escolhe 100 gramas de brócolis é uma coisa, 100 gramas de batata é outra coisa, 100 gramas de arroz é outra coisa. Porque dentro dos amidos, né, que são os carboidratos mais complexos, ali você encontra muito mais energia. Então, se você pegar, eu adoro comer arroz, mas você é uma pessoa sedentária, você não deveria comer arroz. E na low carb não entra. Uma low carb bem feita, né, uma low carb bem orientada, você vai comer carboidratos de baixo índice glicêmico. Então, vamos comer o quê? Legumes, né? Brócolis, couve-flor, abobrinha, chuva, berinjela, abóbora. Essas coisas que são leves, né? Geralmente essas coisas são moles, né? A gente cozinha e fica mole. Então, esses são bons carboidratos. Por quê? Porque eles trazem um bom volume no prato, eles trazem boa saciedade, uma variedade de nutriente, né? Tudo que tem variedade de cor tem variedade de nutriente. Então, quando você coloca esse tipo de alimento, fica um prato bonito, fica um prato volumoso, fica um prato que traz saciedade, fica um prato super versátil, porque você pode temperar de formas diferentes, né? É saboroso, tem muita variedade. Um dia você pode comer uma coisa, no outro dia outra. Dá para você variar a semana inteira e não repetir a alimentação. E hoje a gente briga e as pessoas brigam para comer arroz e feijão todo dia.
Aquela comida sem cor, sem vida, sem graça, mas que o quê? É palatável, né? É gostoso, e aí a gente vai. Então, a grande característica da low carb, na verdade, é baixar a sua secreção de insulina, né? Então, quanto menor a energia desse carboidrato, menor o índice glicêmico dessa alimentação, menos o seu pâncreas trabalha. E o pâncreas hoje de todo mundo, gente, está trabalhando demais. Está fazendo hora extra, está fazendo plantão noturno, né? Tem gente comendo de noite, comendo de madrugada, acordando para comer, e o pâncreas lá trabalhando. Então, parte do conhecimento que você vai ganhar nesse período é você entender que toda vez que você abre a boca para pôr um alimento, você também estimula todo um processo digestivo. Você dá play na sua digestão. E isso envolve secreção de ácido gástrico, secreção de enzimas pancreáticas, toda a motilidade intestinal. Então, se você pega uma simples bolachinha no meio da tarde, isso envolve pelo menos 2-3 horas de digestão, né? Então, entenda que toda vez que você escolhe alguma coisa, você jantou, hoje eu jantei cedo, beleza, mas me deu fome à noite, aí 10, 11 horas da noite, você vai comer alguma coisa, vai beliscar. Você inicia um processo digestivo ali. Então, mesmo que você coma um pouquinho, você vai estimular. Toda vez que você começa uma digestão, você atrapalha a sua limpeza do corpo, né? Então, se você come à noite, por exemplo, você vai atrapalhar o detox hepático. O seu fígado está ali para filtrar as toxinas, para filtrar as impurezas da sua digestão. O sangue à noite, ele tem que ir para o seu cérebro, ele não tem que ficar digerindo, né, fazendo digestão. Então, isso são conhecimentos importantes que você vai ter quando a gente se dispõe aí a investir em saúde, né, conhecimento. Então, a low carb, para mim, é uma dieta que eu vivi muito tempo, vivi quase 2 anos de low carb, sem desespero, sem dificuldade, sem sofrimento, me sentia super bem com low carb, melhorou muita coisa na minha vida, e depois de um tempo eu mudei. Jejum, a gente vai falar de jejum. E depois eu fui. Hoje, por exemplo, eu mudei uma relação e eu tenho uma estratégia com um pouco mais de carboidrato. Por quê? Porque a minha estratégia atual é construir massa muscular. É uma estratégia de hipertrofia. Isso faz com que você precise de bons carboidratos. Estou treinando? Estou treinando pesado, querendo ganhar massa, aumentando a caloria, dieta hipercalórica. Aí, ok, a gente vai. Mas por que dentro de um programa de emagrecimento a gente começa com uma high carb? Então, a nossa primeira semana, para quem estiver lá no Mente Magra, vai ter relação, vai entender que você vai receber uma dieta com mais carboidrato. Por quê? Bruno, como é que um programa de emagrecimento, você está falando que carboidrato desses mais complexos você vai engordar, e por que você começa um programa de emagrecimento soltando carboidrato? Porque o carboidrato ele tem relação com o metabolismo. Então, todo mundo que faz uma dieta com baixo teor de carboidrato, o que acontece com essa pessoa? No primeiro momento ela perde muito peso, né? Principalmente porque a insulina baixa, ela perde líquido e essa pessoa perde volume, a balança diminui, só que ela chega um pouquinho, ela estagna, né? Isso é bem clássico. A pessoa está perdendo peso, está animada, está na low carb, está feliz, mas chega uma hora que tudo para. Então ela para de perder peso, para de ter energia, para de treinar bem, para de funcionar. E aí a maior parte das pessoas que entram em um programa de emagrecimento, essas pessoas elas já vêm de dieta, né? A maior parte das pessoas já está brigando. Já fez sanfona, já reganhou, já fez tudo já, né? Já tentou todas as dietas, dieta da lua, dieta do astronauta, dieta de tudo, dieta do ovo, dieta de tudo. E exatamente para com isso aí. Então, o que acontece? Quando a gente dá carboidrato para um organismo, o organismo ele solta o metabolismo. Então ele começa a funcionar melhor. Quando você dá carboidrato, a tireoide funciona de uma forma adequada, a sua energia melhora, o desempenho muscular, o desempenho energético, você destrava, né? Você melhora os hormônios sexuais, você abaixa o SHBG, você diminui o T3 reverso. Então, você coloca o organismo para funcionar de novo o metabolismo dele. Então, muita gente tem dificuldade no processo de emagrecimento exatamente porque ela está segurando demais há muito tempo. Todo mundo que eu trabalho que ela já emagreceu, eu tenho que ficar brigando para ela voltar a comer. Por quê? Porque está travado. Eu olho para os exames e falo, está tudo travado. Colesterol está baixo, triglicéridos está baixo, tireoide está baixo, está tudo baixo, está faltando energia. Aí você vem com essa pessoa, ela passa em consulta, ela não constrói massa muscular, ela volta em consulta, ela não constrói massa muscular.
mesmo treinando, mesmo dormindo, mesmo tudo. Por quê? Porque está faltando energia. Então, em alguns momentos, a gente precisa ter energia. E é isso que eu explico para as pessoas, não só na consulta, como principalmente nos programas. O que funciona no longo prazo são estratégias alimentares, são ciclagens de dieta. Por que a sua dieta precisa variar de acordo com a sua fase de vida? Porque, gente, ninguém é linear, né? Um momento você está mais estressado, um momento você está mais preocupado, um momento você está treinando melhor. Tem momento que às vezes você vai para a academia e você não tem vontade nem de ir. Então o treino fica pior, você não está com vontade. Só que tem dia que você vai e fala, gente, eu estou animado, estou treinando bem, melhorei a força, melhorei a disposição. Então, o grande segredo é você ciclar as dietas, ciclar a estratégia. E enganar o seu corpo é o que mais faz te dar resultado. Então, se você pega uma dieta fixa, essa pessoa ela não consegue perder peso muito tempo. Ela perde no momento, depois ela trava. Quando você muda as estratégias, faz uma high carb, faz uma low carb, faz uma cetogênica, faz um jejum, quando você vai mudando, principalmente a fonte energética, né? Uma hora vem do carboidrato, uma hora vem da gordura, uma hora mais proteína, uma hora mais gordura. Quando você faz essa dança metabólica, o corpo fica confuso e é nesse momento que você emagrece. É nesse momento que você tem resultado. Então, essa é a base que você deve levar para a vida. Por isso que no Mente Magra a gente trabalha nessas 5 semanas, aonde você vai passar por cada semana e entender o processo, para que depois, no futuro, você tenha em mãos essa autonomia. Nesse momento de vida, eu sei que eu estou treinando menos, eu vou entrar na low carb. Agora eu melhorei minha performance, eu estou treinando bem, eu já sei fazer uma high carb. Eu vou viajar, eu vou ficar fora, eu vou fazer alguma coisa, eu vou aumentar o meu estresse, eu posso tentar uma cetogênica, eu posso fazer um período ali, eu vou para um lugar que é onde eu vou ter uma só comida ruim, eu posso fazer jejum, eu posso ajustar. Então, as mudanças vai de acordo com a pessoa, de acordo com a realidade. O grande objetivo do programa é que você tenha autonomia sobre você. Por quê? Porque é difícil para as pessoas ficarem indo e voltando em nutricionista, em médico. As pessoas precisam de conhecimento. E às vezes quando a gente passa no médico, eu sempre falo isso, eu pego o paciente que chega no consultório e dá gosto de conversar. Por quê? Porque ele tem conhecimento. Às vezes, a maioria das vezes, eu pego o paciente que você passa a maior parte da consulta explicando coisa básica. Gente, como que você vai chegar num profissional para perder peso e você precisa aprender numa consulta o que é energia, o que é carboidrato, o que é proteína? Não é que você não pode. Pode, só que você vai precisar de mais consultas com essa pessoa. Se você é uma pessoa que tem conhecimento, quando você chega diante de um profissional e ele te fala, você entende. Tem vários pacientes na rotina, no meu dia a dia, que eu entendo que eu falo e parece que eu estou falando outra língua. Ele sai de lá assim que você fala, meu Deus, ele não entendeu nada. Tentei ao máximo explicar, mas às vezes o tempo que eu desprendi dessa consulta para explicar uma coisa básica, ele poderia estar aprendendo uma coisa mais avançada. Então, todos nós deveríamos ter conhecimento, ou deveríamos investir em conhecimento. Gente, isso é o básico. Não adianta você querer perder peso sem entender de alimento. Não adianta, não tem como. Se você for perder peso e investir somente no profissional, você precisa entender que você vai gastar muito mais tempo e muito mais dinheiro. Não tem jeito. Porque a maior parte aí desse início ele vai perder tempo te explicando. Então, mesmo no profissional ou mesmo conhecimento na internet, gente, hoje você digita, hoje você tem um monte de conhecimento, eu estou aqui falando para você, se digitar você vai achar um monte de coisa, vai achar um monte de informação e você estuda. Hoje, para a gente aprender, a gente tem que estudar, né? E tem muita gente presa ainda nesse passado, de achar que é seguir uma dieta, é seguir uma orientação, seguir uma receita. Não é só isso mais não, gente. As coisas estão aí para a gente aprender e você precisa aprender. Amo a nutrição, né? Nutrição, gente, nutrição é vida. A medicina hoje foi, né? A nutrologia trouxe essa proximidade para a medicina, apesar de que muitos médicos ainda estão descrentes nisso, gente, mas não existe curar doenças sem olhar para a alimentação. Não tem jeito, tá? Ninguém cura doenças atuais sem olhar para a alimentação. Então, quando você passa no médico, ele pode não entender, ele pode não ser um nutricionista, um nutrólogo, mas se ele não pergunta o que você come, só te passa um remédio, de coração, procura outro médico.
porque não tem como. Toma esse remédio para pressão, toma esse remédio para o diabetes. E aí, você não vai me perguntar o que eu como, o que eu faço, a minha rotina, a minha alimentação, meu sono, meu estresse? Não. Então, não tem como tratar a sua doença. Então, essa primeira paciente aí que eu comecei o podcast falando, é um paciente que chegou lá com uma receita de losartano e de glifagem, mais nada. Então, é isso aqui. E aí, eu vou comer o quê? Então, você precisa orientar. Se você não sabe orientar, você explica o paciente que a sua alimentação está errada e você vai mandar para alguém que possa orientar. Você não precisa ser um profissional, mas você precisa entender a importância da alimentação na doença, no processo tanto de saúde quanto de adoecimento. Nós vamos passar também, todas vocês que estão lá no Mente Magra, vão passar pela cetogênica. Na minha opinião, uma dieta fantástica, só que de muito difícil realização, manutenção, tá? Por quê? Porque a cetogênica, muita gente erra na cetogênica de achar que cetogênica é diminuir carboidrato. Não, na verdade a cetogênica, apesar dela ter um baixíssimo nível de carboidrato, em torno de 20%, abaixo de 20%, o foco da cetogênica é gordura e não proteína. Então tem muita gente que quando começa a fazer cetogênica, ela vai e aumenta muito a proteína, tira o carboidrato, bota umas gordurinhas lá, algumas coisinhas, mas ela come muita proteína. Se você come muita proteína, essa proteína vira glicose. Então não adianta nada. Quando você faz uma cetogênica mal feita, mal acompanhada, o que acontece com o seu corpo? Ele converte esse excesso de proteína em glicose, em carboidrato, e você não entra em cetose, tá? Porque como o nome diz, cetogênica é uma geração de cetose. É uma dieta que vai te levar para cetose. Cetose, gente, é uma experiência que todo mundo tem que ter. Todo mundo tem que ter vivido uma cetose um dia. Não dá para você morrer sem falar que você não fez uma cetose. Cetose é uma experiência muito fantástica. Por quê? Porque nós viemos da cetose. Se você lembrar, né? Claro que você não vai lembrar, mas se você for um pouco racional e entender a história da evolução humana, ninguém comia de 3 em 3 horas. Não tem como. Você não sabia nem quando você ia comer. Você tinha que caçar, você tinha que pegar restos de comida, você tinha que sobreviver. Então, é da mesma coisa que os animais. Quando o animal come, o que ele faz? Ele descansa. Quando o animal está com fome, ele fica agitado, ele fica rápido, ele fica ágil. Eu tenho 2 gatinhos, né? E os meus gatinhos são, como quase todos os gatinhos aí, né? Sempre a fêmea mia mais, tá, gente? A natureza é assim, a mulher mia mais, a mulher reclama mais, é normal, tá? Então, você chega em casa e eles começam a miar querendo comida. Aí você põe comida, eles comem 2 grãozinhos de comida lá e já sai. Quem tem gato sabe como é que é, né? Mas o que acontece? Quando falta comida, eles ficam agitados. Então, assim, eles não sobem, lá em casa eu não deixo subir na mesa, nada disso. Mas, gente, é só faltar comida, começa a fazer graça. Aí começa a subir na mesa, subir as coisas. Por quê? Porque ela tá com fome. E nós, quando estamos com fome, nós ficamos mais ágeis. Nós precisamos sobreviver. Ninguém com fome fica letárgico. Se você tivesse fome, se durante a evolução da espécie humana, o homem, nos momentos de fome, ele perdesse energia, a gente não estaria aqui, né? Estaremos extintos. Porque todo animal, quando ele tem fome, ele fica mais rápido, ele fica mais ágil, ele fica mais... o pensamento fica mais rápido, o raciocínio fica rápido, o reflexo aumenta. Isso é sobrevivência e isso é cetose. Cetose é lindo. Quando eu fiz meu jejum prolongado, eu sempre gosto de contar isso, porque eu fiz meu jejum de 5 dias e exatamente no 3º dia, em torno aí de umas 70 horas de jejum, esse foi o momento mais marcante na minha vida. Foi fantástico. E eu gosto sempre de contar. Por quê? Porque eu tenho uma visão noturna muito ruim. Eu acordo, eu não vejo nada à noite, parece um ceguinho lá batendo, encostando, andando assim, tateando as coisas para chegar. Mas no dia que eu fiz jejum, geralmente aí, quer dizer, foi mais ou menos em torno do 3º dia, eu lembro que eu acordei à noite um momento, eu abri meu olho e eu enxerguei o quarto inteiro, todos os detalhes do quarto, e o meu quarto é super escuro. Eu enxerguei tudo, eu vi os móveis, eu olhei, eu falei, gente, que isso? O que aconteceu comigo? Que clareza mental é essa? Né? Que limpeza mental? Isso é cetose. Então, eu fui medindo a minha cetose, né? Tem várias testemunhas aí do jejum, eu entrei numa cetose absurda, de quase 3 e pouco no teste de glicose, no teste de cetose. Então, o meu cérebro ficava
rápido. Então eu atendia rápido, ágil, dinâmico. Isso é o efeito da cetose. Então, além de você precisar sentir esse efeito da cetose, a gente entra no outro benefício. Por quê? Porque a cetose, gente, como que alguém fica 5 dias sem comer e não tem fome? Porque eu estava, neste momento, usando as gorduras, os estoques do meu corpo. Então, a grande questão da cetose é o quê? Quando você está em cetose, você está usando gordura. Então, não te dá fome, porque você está alimentando do seu corpo. Você não tem gordura aí? Não tem umas pochetinhas? Não tem umas gordurinhas aí? Essas gordurinhas, elas são alimentos. Isso é sobrevivência. Então, uma coisa legal da cetose é você entender que você não tem fome, porque você tem energia. Essa é a grande questão. Então, o que é fome? Fome é quando o seu corpo busca energia. Só que se você tiver energia, você não tem fome. Isso aí é cetogênica, isso é cetose. Então, a cetogênica, quando você entra em cetose, você vai percebendo que você vai comendo cada vez menos, porque o corpo não pede comida. Quem tem hipoglicemia, na verdade, tem uma relação ruim com o carboidrato, né? Toda pessoa, quando você vira e fala assim, mas eu tenho hipoglicemia, eu não posso ficar sem comer. Quer dizer que você tem resistência à insulina, quer dizer que sua alimentação é rica em carboidrato, quer dizer que você não acessa bem as gorduras. Se você pega uma pessoa que tem hipoglicemia e leva ela para cetose da forma correta, né? Porque ninguém entra em cetose de uma hora para outra, não, você vai passar mal. A cetose é progressiva, né? Por que o Mente Magra a gente trabalha com high carb, segunda semana low carb, depois a gente vai para cetose, para cetogênica, só que a gente entra com jejuns aí, né? Jejum de 12, 14, 16, a gente vai progredindo, a gente vai preparando, a gente limpa a alimentação, melhora exercício, desinflama. Você vai fazer com que o seu corpo entre em cetose. Então, se você pegar uma pessoa que tem hipoglicemia, eu tenho hipoglicemia frequente. Se você ensinar essa pessoa a chegar na cetose, ela nunca mais tem hipoglicemia. Nunca mais. Por quê? Porque hoje ela tem uma flexibilidade metabólica. Então, todas as participantes do Mente Magra, elas saem da 5ª semana com essa flexibilidade metabólica. Todas precisam chegar em cetose, todas precisam acessar a gordura, porque a partir do momento que você acessa a gordura, você não tem mais desespero, você não tem mais compulsão, você não tem mais urgência de comer, nada disso. A cetogênica basicamente é gordura, então 70, 80% da sua dieta é gordura, tá? Gordura entra carnes gordas, tá? E não é filé mignon, tá, gente? Carne gorda é costela, é cupim, é carne gorda, né? É pele de frango. A gente vai às gorduras vegetais, né? Então, muito abacate, muita manteiga, muito óleo de coco. Isso é gordura, gordura pura. Muito azeite, tudo isso aí. Todas recebem as orientações lá certinho do que comer e das proporções, tá? E aí, a cetogênica, ela é prima do jejum. Porque todo mundo que está em cetose, gente, cetose é igual jejum. Então, a pessoa, quando ela está em cetose, ela tem hora que ela prefere fazer jejum do que comer, porque ela olha para aquilo e fala, nossa, não aguento mais comer bacon, comer isso, não quero mais comer, eu vou ficar em jejum. E o jejum vai com muita facilidade. Por isso que durante a semana da cetose, né, que é da cetogênica, todos vão chegar a fazer um jejum de 24 horas aí da forma certa, bem acompanhado e sem desespero nenhum, tá, gente? Todas as participantes do Mente Magra 1, 2 e 3 realizaram jejuns de 24 horas com muita facilidade. Doutor, eu nunca fiz. Eu te garanto que você vai fazer, porque você vai preparar o seu corpo para fazer a cetose. E nessa dança metabólica, você vai começar a sentir uma pessoa, uma energia, uma disposição, um humor que você talvez nunca tenha vivido. Porque se você é uma pessoa formiguinha que come de 3 em 3 horas carboidrato a vida inteira, você nunca sentiu essa disposição mental, essa saciedade constante, essa falta de vontade de comer. Então, essa é o que acontece. E isso é a grande característica do jejum. Jejum, eu sou fã número 1 do jejum, adoro o jejum e eu sei que o jejum faz bem, mas também precisa ser bem acompanhado. Eu não sei se vocês acompanharam aí, né, ultimamente, eu estava vendo ontem alguém da internet, né, não precisa falar quem, mas alguém que defendeu por muito tempo jejum, né, cetogênica, mudando completamente o estilo alimentar e o que ele propaga, né, o que ele vende. Então, uma pessoa que sempre falou mal de tudo,
resolveu agora falar bem de suco, de leite, assim, uma coisa meio maluca. Eu também fiquei muito assustado. Mas o que eu falo para vocês, gente, o carboidrato, ele é muito bem-vindo. Então, assim, se vocês pegarem o meu passado aí, sempre falei da low carb, sempre falei bem da low carb, mas, por exemplo, no momento que eu comecei a consumir mais carboidrato, eu falei bem, o carboidrato é importante. E hoje eu sei que o carboidrato é importante. Só que ele tem um momento certo e tem a pessoa certa, né? Eu acho que demonizar a alimentação também nunca foi o meu propósito aqui. Comida é comida. É diferente de industrializado, processado, essas coisas, embutido, isso aí nunca foi bom, nunca vai ser bom. Não tem como ninguém falar que essas coisas vão ser bom. Bolacha recheada agora ficou bom. É impossível ser bom, porque isso não é comida. Mas comida de verdade, comida da natureza, fruta, legume, verdura, raiz, arroz, isso é comida. E não tem problema em comer comida. O problema é você entender qual tipo de comida você merece nesse atual momento da sua vida. Então, quando você faz um diagnóstico da sua saúde, você automaticamente você tem a sua receita alimentar. E isso você vai tateando. Então, hoje eu consumo carboidrato. Eu consumo carboidrato sem peso, feliz. Por quê? Porque faz parte da minha estratégia. Eu tenho uma boa relação com carboidrato. Eu tenho uma insulina baixa, eu tenho baixa inflamação e ao mesmo tempo eu tenho uma facilidade enorme em entrar em cetose. Então assim, eu venho de uma dieta onde eu como 1 quilo de arroz e no dia seguinte eu faço 16 horas de jejum. Como que alguém consegue fazer isso? A maioria das pessoas que come muito arroz, por exemplo, dando um exemplo do arroz, ela tem dificuldade de entrar em jejum. Mas eu tenho essa flexibilidade. Por quê? Porque eu trabalhei isso. Na minha... Então, assim, se você me der para comer brócolis, eu vou ficar feliz e vou ter energia. Se você me der arroz, eu vou comer e vou ter energia. Se você me der gordura, eu vou comer e vou ter energia. Se você me der só proteína, eu vou comer e vou ter energia. Então, a alimentação que você oferecer, que eu oferecer para o meu corpo, eu consigo extrair desse alimento a energia necessária. E eu vou me sentir bem. Agora a gente oscila, faz estratégias diferentes e vai, tá? E aí eu vou trazer uma dieta muito interessante agora que se chama dieta dissociada. Essa é a grande diferencial do Mente Magra 4, que a gente não trabalhou nos outros Mente Magras. E a gente vai trazer essa dieta dissociada, que é uma dieta muito interessante e curiosa ao mesmo tempo. A dieta dissociada é uma dieta onde a gente não pode combinar proteína com carboidrato. Aí você fala assim, gente, mas essa é a comida do brasileiro, né? Arroz e carne, arroz, feijão. É a clássica dieta nossa. E num primeiro momento que eu tive acesso a ela, eu olhei e falei, gente, que dieta curiosa, que dieta diferente. E hoje, né? Hoje todas as dietas são propagadas no emagrecimento, né? Então, assim, tudo que é vendido hoje, né? Atkins, Dukan, né? Todas essas dietas, né? Paleo, todas elas vêm com uma roupagem de emagrecimento, né? Por que você faz dieta? Todo mundo faz dieta hoje para emagrecer, né? E aí eu fui ler sobre a dissociada. E a dieta dissociada, você não pode associar numa mesma refeição proteína e carboidrato. Então, se você pôr proteína, você tem que comer só proteína. Se você pôr carboidrato, você vai pôr só carboidrato. Só que tem um conceito muito interessante, eu vou trazer para vocês a minha experiência dessa noite. E mesmo dentro do carboidrato, você não combina tipos semelhantes de carboidrato. Então, por exemplo, assim, arroz e batata, jamais. Você está misturando 2 amidos, né? Uma raiz com um amido. Você não pode combinar isso aí. Aí, beleza. E eu falei, tá, faz sentido. Por que faz sentido? Porque a primeira coisa, para a gente digerir proteína é digerida no meio ácido estomacal. Então, o que a gente tem hoje? Muita gente com hipocloridria, muita gente com intestino ruim, digestão ruim, por falta de ácido. Mas a proteína, ela é digerida quebrada no estômago, com presença de ácido. Já o carboidrato, ele é digerido no intestino delgado, na presença alcalina. As enzimas do carboidrato são enzimas alcalinas. E as enzimas da proteína são enzimas ácidas. A ativação depende do meio ácido. Falei, legal, interessante, realmente faz sentido. Quando você coloca um arroz e um frango numa refeição, você está misturando. Por quê? Porque quando você coloca o arroz, ele vai atrapalhar a digestão do frango. Quando você coloca o frango, vai atrapalhar a digestão do arroz. E eu falei, legal, interessante. Gente, essa noite eu estava estudando hoje aí esses dias eu venho estudando sobre a dissociada.
E essa noite eu tive a prova de que realmente faz muito sentido. Eu tenho um pezinho para alergia, sempre tive, né? Eu, como um bom tipo sanguíneo A, né, com aquela péssima digestão, principalmente de proteína, eu tenho um pezinho muito grande para alergia, muito grande, sempre tive aquele pezinho alérgico, aquela coisa, e por mais que eu regule tudo, suplemento, tá tudo bem, vitamina D alta, tudo, eu tenho um pezinho para alergia. E cada vez mais eu tenho certeza que a minha alergia é da digestão. Provas de que a alergia é da digestão. Talvez vocês aí que estejam escutando possam ter presenciado isso um dia. Você já comeu e o nariz entupiu depois de comer? Eu tenho isso direto. Eu como, às vezes o nariz fica ruim. Eu falo, gente, mas por que meu nariz entupiu depois de uma comida? Sendo que eu só comi comida de verdade, né? Minha dieta é limpa, gente. É sem glúten, é sem lácteo. A dieta é bonitinha. Se eu consumir lácteo, eu morro. No dia seguinte, já morro, assim, já pode enterrar. E aí, dieta limpa, eu tô comendo comida de verdade aqui e meu nariz entope, meu nariz escorre, eu começo a espirrar depois da alimentação e algumas aí de vocês provavelmente devem ter esse ponto. E aí, gente, eu cheguei ontem à noite e o que eu jantei? Arroz, batata e carne de porco. E aí eu falei assim, comi comida de verdade aqui, só que eu mandei ver no carboidrato, associei 2 carboidratos diferentes, e mandei na carne de porco. E aí, gente, deu 5 horas da manhã, mas eu acordei, mas eu espirrava tanto, mas tanto. Agora que minha voz melhorou, porque até então eu tava assim, a manhã inteira. E eu espirrava. Falei, gente, que isso? O que aconteceu comigo essa noite? O que aconteceu? Por que eu tô tão alérgico? Falei, gente, será que foi a carne de porco? Será que foi o porco que eu sou alérgico a porco? Mas eu consumo tanto porco, né? Tem muita gente que fala de porco, porco é uma carne ruim. Mas eu sempre consumi pouco, nunca tive nada. E eu tô vendo na dissociada. Falei, gente, mas é isso. Muito carboidrato com proteína. Não dá certo. Não funciona. Para mim, não funciona. E aí, o que acontece? Você sente que a sua digestão fica ruim. Por quê? Aumenta gás, muda cheiro dos gases. Você tem mais barulho. Barulho na barriga, barulho no estômago. E muita reação alérgica. Por quê? Porque tudo aquilo que não é digerido, gente, putrefa dentro de você. Tudo aquilo que não é digerido irrita seu intestino, exacerba o seu sistema imunológico. Por quê? Porque são coisas que são estranhas para você. Então, o que aconteceu comigo essa noite? Eu me entupi de carboidrato, me entupi de proteína, jantei tarde e dormi. Ah, que legal, acordei 5 horas morrendo. Então, a dieta dissociada é uma dieta muito interessante para você conhecer o seu corpo. Então, todos nós vamos fazer. Essa é uma dieta que eu faço questão de fazer junto com todo mundo do Mente Magra. Porque é uma dieta que vai fazer você conhecer o seu corpo de uma forma melhor. Vai fazer você entender a sua digestão. Então, qual que é a grande questão? É não misturar carboidrato e proteína. Você pode comer arroz no almoço, não tem problema nenhum, arroz e legume. E você pode jantar carne de porco e legume. Legume é flexível, mas os amidos, os tubérculos, as raízes, não. Eles só podem ser consumidos sozinhos. Então, falei, gente, olha que legal. E tem outras considerações, né? Fruta sempre sozinho, né? Fruta não, nunca junto com a refeição, nunca sobremesa. Fruta sempre sozinho, porque ela também às vezes pode ser um pouco ácida, pode atrapalhar. Então, assim, a orientação da dissociada, você vai comer um macronutriente só. Ou de manhã você quer comer fruta, você come só fruta, você quer comer ovo, você come só ovo, você quer comer pão, você vai comer só pão. Essa é a característica da dieta dissociada e você pode até colocar tudo. Até na teoria, até mesmo o glúten você poderia colocar sendo pão. Então a gente vai todos nós participar. Por quê? Porque quando você faz uma refeição que só tem um tipo de macronutriente, é uma digestão muito pouca compulsiva. Então, assim, arroz e feijão, você come 1 quilo. Arroz sozinho, você não come. Quem vai comer arroz sozinho? Você vai comer, falar de novo, não quero comer isso mais. Então, se você for pegar um almoço e comer arroz e brócolis, você não vai comer 1 quilo de arroz e brócolis, porque ninguém tem nem compulsão nisso. Proteína. Quando você come muita proteína, também, sem o carboidrato, você não sente tão bem, né? Não tem aquele prazer. Por quê? Porque a gente sabe que o nosso cérebro, ele gosta dos dois, o cérebro gosta dos dois. Se tiver os 3, então é mais compulsivo ainda. Por isso que o amendoim é desse jeito, né? O amendoim, o mendorato lá, crec, porque é carboidrato, gordura e proteína. Por isso que você come o saquinho inteiro de uma vez. Então,
O espaço da dissociada é de pelo menos 3 a 4 horas que você separa um alimento do outro. Então você pode acordar e comer fruta, 3 horas depois você pode comer um ovo, 3 horas depois você pode almoçar carboidrato, não tem problema. Mas não pode ser junto. E eu falei, gente, essa noite eu tive a prova de que a dieta dissociada faz muito sentido. Igual eu já tenho descoberto, né, percebido e falado para vocês que o tipo sanguíneo faz muita diferença, né? Muito. Um dia a gente vai, o próximo podcast eu vou falar de tipo sanguíneo, vocês vão ver que legal. Então, é uma dieta boa para diminuir a inflamação, é uma dieta boa para diminuir a alergia, tá? Pessoas com alergias alimentares, alergias intestinais, alergias respiratórias, alergias de pele, a dieta dissociada é interessante. Me perguntaram aqui, e os diabéticos? Os diabéticos, eles têm uma relação errada com carboidrato e com estilo de vida, né? Só que qual que é a grande questão? Se você percebeu, a dissociada entra na 4ª semana. Então a gente já vai estar melhorando a resistência à insulina, vai estar melhorando a inflamação, a gente já vai estar diminuindo aí o peso. Só que a dissociada não é uma dieta para a vida. É impossível você seguir uma dieta desse tipo para a vida. Da mesma forma que a cetogênica. Então é uma estratégia pontual que você pode fazer durante 1, 2, 3 meses. Depois parar, a gente vai fazer uma semana só e quem gostar pode prorrogar, não tem problema nenhum não. Eu vou achar interessante, provavelmente eu faço durante um tempinho aí, tá? Então são basicamente essas dietas que a gente trabalha no Mente Magra. E o que eu vou falar para vocês? É super interessante sim, tá, gente? É interessante. E nada como a gente viver. Então, quando você conversa comigo, eu já fiz todas as dietas que você imagina. Fiz carnívoro, fiz cetogênica, fiz jejum prolongado, fiz jejum curto, fiz dissociada, fiz tudo que vocês imaginam, porque eu gosto. Eu acho que a gente tem que conhecer, né? Pra gente falar mal ou bem de alguma coisa, a gente tem que conhecer, né? Então, gente, convido vocês que estão aí, ficarem interessados, curiosos, né, também para conhecer melhor o corpo, eu convido vocês para conhecer o Mente Magra, que começa agora, tá? Dia 31 de julho, e a gente já está com as inscrições abertas, tem todas as informações aí, tanto no podcast, no YouTube, quanto no Instagram. E hoje eu estava revendo, né, todas as aulas para a gente ajustar tudo e relembrando o quanto é legal o Mente Magra, tá? Porque durante a primeira semana, que a gente já vai abrir na próxima semana e já deixar as aulas para vocês, tem aula sobre metabolismo, tem aula de suplementação, tem aula de exame laboratorial, tem aula sobre as dietas, análise de composição corporal, contagem de calorias, análise de rótulos, relação com a comida. Então tem uma área aí que você vai preparar todo o seu conhecimento para receber, né? Você vai preparar o território para você receber o conhecimento. Depois a gente vai trabalhar em todas as semanas com uma estratégia alimentar, uma proposta metabólica e aulas diárias de conteúdo simples, né? Sobre mentalidade, sobre prazer, sobre açúcar, sobre glúten, sobre final de semana, sobre comportamento. Então, gente, hoje eu estava relembrando tudo e eu volto a falar com o maior carinho, porque é um programa muito legal, muito transformador, né? Mudar a análise aí de balança, caloria líquida, né? Mudar a relação com gordura, fazer jejum, desafios, todos os dias tem aulinhas aí de 5, 10 minutinhos, coisa rápida para você entender também, nada aquelas aulas complexas, aquele monte de coisa. Tem conteúdo complexo também para quem quiser, mas a maior parte dos conteúdos são rápidos, dinâmicos para você colocar em prática já naquele dia. Então acorda, você vai acordar 10 minutinhos, você vai me escutar, vai entender, vai colocar uma proposta para a sua vida aí, para o seu dia, e vai mudando a mentalidade. São 5 semanas onde você vai mudar, transformar o seu comportamento e a sua relação com a comida. Então você vai entender como é o seu corpo com carboidrato, como é o seu corpo com gordura, como é o seu corpo com proteína e como é o seu corpo sem nada. Vamos mexer tudo, vamos desinflamar, ajustar tudo e fazer todos os tipos de dieta aí que a gente conversou. High carb, low carb, cetogênica, dissociada, e uma low carb aí por um tempo, para a maior parte das pessoas aí, provavelmente mantenha durante um tempo, e falar aí também de digestão, tipo sanguíneo.
e um pouquinho de tudo aí, tá bom? Então convido vocês, quem quiser participar do Mente Magra, é muito bem-vinda as informações. Se alguém quiser comentar aí na live que tá, escrever aqui no comentário Mente Magra, vai receber as informações todas certinhas. Os suplementos vocês vão receber esse início de semana, já para vocês mandarem manipular, já fazer, pra gente já tá no dia 31/7, todo mundo com suplemento em mão, todo mundo certinho, todo mundo orientado e todo mundo caminhando juntinho. E dentro dessas 5 semanas a gente tem 5 lives juntos, tá? Onde eu vou tirar dúvida, onde eu vou orientar, onde é a hora que vocês vão perder, onde é a hora que vocês vão entender. Toda dúvida eu tô aqui para ajudar, tá bom? Eu preciso falar, né, Olia? Mas vai ficar salva a live, fica tranquila. Tanto no podcast, na semana que vem, quanto aqui no Instagram. Então a gente finaliza aí mais um Fala Montese sobre dieta, orientação e convido vocês para conhecer o Mente Magra.